Olá, meninas, estamos aqui em mais um programa Um Tempo com Elas e hoje um programa bem especial voltado para o Dia das Mães, que é Mulheres de Fé e Coração de Mãe. E estamos hoje com uma participante bem especial, que é a pastora Jane. Olá. A Tainá. Olá. E se apresente para nossas amigas em casa. E a Liz também tá aqui. Tem a Liz. Olá, gente. Me chamo pastora Jane, congrego aqui na Igreja Apostólica Mensageiros da Paz. Já tem quase 10 anos e hoje eu fui convidada a estar nesse programa com elas, especial. Só que com um pouco de medo, viu? Não sei o que vai vir daqui, hein? O que será, hein? Nada assim tão Mas assustador. Desde já agradeço a oportunidade, obrigada pelo carinho de vocês, pelo convite. Nós que agradecemos, né? Porque a gente sabe que não é fácil, na correria do dia a dia, ainda mais com a nenezinha pequenininha, né? As coisas de casa, serviço, e ministério. Calma, você já tá dando spoiler das perguntas. Não, vamos pra primeira. Vamos lá, pra gente não demorar. Qual foi o momento mais marcante, assim, que você vivenciou como mãe até agora, assim? Primeiramente, o poder de gerar, né? O privilégio de gerar. Isso é impressionante. Mas, assim, a maternidade, acho que tudo... Acho que não tem uma coisa que eu fale que me marcou. Acho que desde o nascimento dela até hoje... O nascer do dente, andar, engatinhar, a primeira palavra, infelizmente, foi papai. Perdi essa aposta, mas acho que acho que não tem um específico, mas acho que do poder gerar e ver o nascimento dela, saber que ela nasceu bem, isso é muito gratificante. Sim. Amém. Vamos para mais uma. Como que a sua maternidade transformou a sua vida espiritual? Porque você se apresentou como pastora, né? Então, a maternidade, aqui a gente faz duas perguntas. A gente fala da sua maternidade e da sua missão pastoral. Como que isso transformou sua vida? Mexeu muito, né? Não tem como falar que não mexe, mas mexe. No meu caso, assim, infelizmente, eu ainda estou um pouco afastada dos meus afazeres na igreja, por conta da maternidade, por não ter rede de apoio, mas aos poucos, como ela está crescendo, eu pretendo retomar a minha missão como pastora na igreja, pregar, fazer aquilo que o Senhor me separou para isso. Mas a sua maternidade, ela transformou alguma coisa espiritual na sua vida? Você acredita que o fato de você ser mãe hoje gerou ali uma responsabilidade espiritual? Que você pode agregar no seu ministério hoje pastoral? Porque você falou que você não está ativamente, mas a maternidade transformou em alguma coisa espiritual para você, no seu ministério. Você pode falar especificamente? Sim, mexeu muito, né, com o meu ministério, pois uma criança é como se você tá lidando com muitas vidas. Só que para a maternidade, a diferença é que a gente está ali 24 horas. E a gente ser pastora, cuidar de pessoas, é praticamente a mesma coisa. Você está ajudando, você está auxiliando, você está orando, você está ensinando a levantar, a caminhar. Porque as pessoas, elas chegam dentro da igreja de várias maneiras. Tem as pessoas que chegam machucadas por outros ministérios, pessoas que chegam novas, totalmente novas dentro do ministério. Então, é como a maternidade, para mim, abriu a minha mente, ampliou a minha mente na questão de que uma vida dentro da igreja é como uma criança. Você tem que ensinar tudo, porque a pessoa não vem preparada. A pessoa vem com os traumas e a gente tem que aprender a lidar com aquilo, ensinar a fazer a pessoa ser curada. Cuidar, né? Ter todo um cuidado, ver que ela tem uma necessidade, que primeiramente nos primeiros dias vai depender de você, né?
para depois ir dando os passos sozinha e caminhando, né? E você conseguindo soltar aos poucos para ela poder pegar o rumo novamente, né? E até mesmo porque o Senhor fala que o nosso primeiro ministério começa em casa, Verdade. né? Então, acho que começa desde o nosso filho, da maternidade, começa também com o marido, né? Começa com a nossa vida como mulher, como mãe, como esposa, né? Para depois a gente agregar e sair para fora, né? Porque Sim. é todo um tratar, é todo um cuidado. Muito interessante, né? O fato dela ter falado que ela vê a vida espiritual dela sendo transformada com base na maternidade, né? Que a criança nasceu e que a gente precisa cuidar do ser humano exatamente como uma criança, né? Sabendo que ele vai precisar entender. A criança, a gente costuma dizer que o espelho da criança são os pais, né? Sim, sim. Então, a pessoa que não conhece a palavra do Senhor, ela vai se inspirar no seu pastor, na sua pastora, ou alguém de referência que esteja no seu líder, que esteja ali para poder te ensinar. E vai ter que te ensinar a se alimentar, né? A beber da água, que é a palavra, né? Sim. Muito interessante. E assim, o que mais te emociona ao olhar para sua filha hoje? Ai, Hoje é para mexer com as emoções. aí toda vez que eu olho para ela, eu agradeço a Deus pelo fato só dela existir. Porque, como eu disse, quando eu era sem a Liz, eu fazia coisas sem pensar. Hoje, com ela, é totalmente diferente. Primeiramente, eu tenho que saber se a minha filha é bem-vinda no local para mim poder estar indo. Né? Então, assim, mexeu, a maternidade é um misto de sentimentos que vai estar lá em cima uma hora, daqui a pouco tá lá embaixo, é uma mistura de sentimentos. E assim, entrando um pouquinho no mais profundo, assim, você, para ter a Liz, você se preparou, você se programou, veio da forma que você esperava? A gente sabe que tem todo um processo aí. Sim, a Liz, quando eu casei, ela foi uma criança muito desejada. Então, a gente já estava à espera dela. E, assim, foi muito rápido também. Quando eu e meu esposo, que vai assistir, deve estar assistindo também, né? E quando a gente falou assim, não, a gente vamos preparar para ter um filho. O meu esposo, ele tinha um diagnóstico médico que ele não podia ter filho, porque quando ele era, acho que tinha mais ou menos a idade da Liz, em torno de uns 2 anos, mais ou menos, ela tem 1 ano e 7. Ele fez uma cirurgia, né, e os médicos falaram que futuramente isso poderia mexer com ele, que ele não podia ter filhos. Então, assim, para Deus nada é impossível. Então, quando a gente casou, a gente já tinha esse diagnóstico e a gente falou assim, vamos entregar na mão de Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai abençoar. Se não for, amém. Deus vai fazer alguma coisa e vai suprir essa necessidade. E então, os médicos falaram que não. Então, a gente resolveu e começamos, né? Então, e o resultado veio rápido. Então, dia 9 de janeiro de 2023, fiz o teste, deu positivo, está aqui a bênção, que os médicos falavam que não tinha. Então, estamos aqui com um milagre, né? Isso fica para vocês também que têm a vontade de ser mãe, né? Às vezes tem algum diagnóstico, né? Dado pelo homem, mas a gente entendemos que quem dá a última palavra, né? É o Senhor e que para Ele nada é impossível, né? Então, se você tem vontade de ser mãe, tem vontade de gerar, tem algum diagnóstico, né? Ou alguma circunstância que te leve, né, a achar que não possa ser possível, ou faça desistir, não desista. Põe a sua fé em prática, né? Está aqui a Jane contando, né, um pouco do testemunho dela, falando que ela colocou a fé dela em prática. E está aqui hoje a Liz com a gente, essa benção, né, para testemunhar que o Senhor faz, né? É verdade. Bem,
Você falou no começo que você agora está voltando para as suas práticas pastorais, né? Enfim, mas há um ministério antes de ser pastor. E eu gostaria de saber como que você está conciliando o chamado ministerial, eu falo a rotina, assim, da igreja com a sua maternidade. Agora que você falou assim, até porque você não mora tão próximo do ministério, né? Que você congrega. Então, como que você tem conseguido, assim, conciliar, participar dos eventos? Sempre estou tentando estar dentro das atividades dentro da igreja, do trabalho de mulheres na sexta-feira, da Santa Ceia, principalmente da Santa Ceia, que é uma coisa que eu prezo muito. Tenho assistido os cultos online, participado. Os meus líderes, a apóstola Vivian, o apóstolo Maris, estão cientes. Então, assim, a distância, e por ter uma criança, tem muita coisa que priva. Então, é uma coisa que a gente se programa para estar aqui e fala assim, domingo eu vou para a igreja. Mas aí a gente faz um plano, Deus faz outros, aí a criança acaba ficando doente, é o tempo. Então, tudo é uma questão, uma mistura de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas eu sempre tenho tentado estar presente nos cultos, nos trabalhos dentro da igreja, nas atividades importantes junto com os meus líderes. E aos poucos, a gente está ajustando isso e que mais para frente tenho certeza que estarei mais presente de corpo, alma e jogando, voltando como eu era antes da Liz. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Você falou dos cultos online que você participa. Sim. Então, é importante, tem a ferramenta, né? Então, Sim. só não assiste realmente, de fato, quem não quer. Verdade. Então, você falou Domingo assim... mesmo eu estava assistindo, participei, ouvi o seu testemunho, que você contou. Entendeu? Então, assim, a pessoa não participa só se ela não quiser. Então, ela não está ativamente, fisicamente na igreja, mas os cultos online, através das gravações de live, ao vivo, ela tem participado também, sendo edificada. Sim, tem como estar, né, se edificando, né? Tem como estar ouvindo sempre uma palavra, né? É claro que não é a mesma coisa que você estar fisicamente, Sim, né, verdade. na igreja, mas também não tem desculpa para não se alimentar, né? Porque tem muita gente que eu não vou porque eu tô com uma dor de cabeça, eu não vou porque eu tenho isso, eu não vou porque eu tenho aquilo, né? E aí vai espiritualmente, né, se esfriando e é onde que acaba muito afastamento, né, por conta disso, né? Coloca as coisas do dia a dia, da rotina, tudo à frente. Verdade. E acaba esfriando espiritualmente. Mas a gente vê, né, que não é o lugar, mas sim a forma que a gente se entrega para o Senhor, né? Num devocional, assistindo uma palavra, né? Tendo um louvor, porque também a gente sabe da nossa limitação, porque não é só sobre nós, né? E agora começa a ser sobre eles, né? Eu sou mãe também e a gente sabe que também a nossa vida toda muda, né? Porque aí não é mais nós, aí é eles. A gente vem lá em terceiro, quarto, se der tempo, quinto e olhe lá, entendeu? primeiro ela, depois... Você se gostou, der né? tempo, Você né? deu risada, né? Mas Deus é bom. Em todo tempo. E não tem nada melhor que se a Tá ainda não é, né? Porque ainda é jovem, tá? Os objetivos dela Mas são vocês também são outros. jovens. Obrigada pela parte que me toca. Mas creio também que logo, né? Deus vai preparar todo o tempo dela de família, né? De filho, de maternidade, tudo. E ela vai ver que não é fácil. Mas é gratificante, porque não tem, eu acho que prazer maior do que foi que nem a gente falou, da gente poder gerar, né? Ver um pedacinho seu ali e ver que Deus, né? Nos concedeu essa bênção, que hoje faz todo sentido na nossa vida, né? Eu falo que depois de Deus, meus filhos são meu alicerce, né? Por causa deles, a gente prossegue, a gente continua. Muitas vezes a gente quis desistir, quis parar, né? Mas aí você olha para uma carinha dessa, ela abre um sorriso. Eu costumo dizer que aquele dia que você, ai meu Deus, hoje eu vou desistir, quero jogar a toalha, não dá mais, chega, aí você olha, um sorriso, uma palavra, mamãe,
o dia inteiro, aí tipo aquilo te sustenta, aquilo ali é um combustível. A sua bateria tá acabando, mas uma criança, o olhar, o carinho, um beijo, um abraço, Parece que te muda renova, tudo. Nossa, né? até o problema que você tava, acaba esquecendo, porque tudo é transformado. É, eles têm um dom. Verdade. É que esses pequenininhos têm um dom. Qual versículo bíblico, assim, representa, assim, na sua jornada como mãe até aqui, assim? Um versículo, assim, que mexe com você, que, como mãe, que te faz lembrar da Liz, ou no momento que você estava passando no seu processo, né, da maternidade, ou quando você e seu esposo estavam tentando, né, esperando a gravidez, tudo, algum versículo que você lia, ele tinha uma convicção, uma certeza, assim, que... Nossa, agora sim. Nossa. Eu acho que, assim, não vou lembrar assim, um versículo, mas, assim, uma passagem que mexeu muito comigo foi a passagem de Ana. Ana, aquilo me fortaleceu em saber que, mesmo que se não desse certo, eu tinha que louvar, subir, adorar o Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não me frustrar com qualquer coisa que viesse dar, outro diagnóstico ou alguns testes negativos, mas assim, o que me pegou muito e até tive no mesmo ano, eu tive até uma encenação que eu participei no Ministério de Mulheres, que foi sobre Ana. Então, assim, a passagem de Ana sempre me motivou a sempre buscar a Deus. Indiferente de qualquer coisa, sempre buscar a presença do Senhor. E aí também, acho que também te fortalecia de saber que Ana, buscando, também teve o seu milagre, Sim. né? Alcançou, porque se Ana pôde alcançar, mesmo na circunstância dela também negativa, né? Por que a gente também não poderia, né? Porque o Deus de ontem é o mesmo de hoje, Verdade. né? E a palavra é bem clara também, né? Que não foi só Samuel. Depois de Samuel ainda veio outros filhos. Deus faz Então, além. como você disse, às vezes a gente coloca empecilhos para adorar ao Senhor. Então, ela não é um empecilho de eu não estar aqui na igreja fazendo os meus afazeres. Acho que, como diz em Eclesiastes, há um tempo para tudo. Então, tudo que eu fiz no meu ministério, até antes dela nascer, ali foi preparado por Deus. E do nascimento dela até hoje, o Senhor está fazendo eu exercer outra função. Para depois que passar essa fase, o Senhor tem um tempo determinado para tudo. Então, a gente tem que estar preparada para tudo aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Então, é uma fase. Não adianta a gente querer atropelar essa fase. Sim. E nem deve. Nem Mas deve. porque Então, você quis, né, ser mãe. Então, Sim. você tem que também ter o tempo, né, de aproveitar, né, o tempo da maternidade, de curtir, né? Porque também seria injusto você querer ser mãe e não cuidar, né, não passar esse processo, né, da criação, de ver o dentinho, de ver andar os primeiros passos, tudo, porque aí você tá forjando o caráter dela, né? Sim. O caráter da criança já vem desde pequenininho do que é a mãe, como a Tá falou, né? Que a gente acaba sendo um espelho, né, dos nossos filhos, né? Então, desde pequeno que a gente já começa a gerar um caráter nele. E você, como cristã, né, também gerando, para que já apresentando os caminhos para ela, já mostrando, né, como tem que ser, porque já pensou a mãe, ela crescer, saber que você é pastora, cuida de outras pessoas, mas não ter um tempo para cuidar dela, né? Então, acho que faz tudo parte do processo, né? Sim, é claro que a gente, né, tem aprendido que a maternidade, né, falando dentro da psicologia, a maternidade ela liga muitas questões emocionais também. Né? Ela está ligado, o seu corpo está sendo transformado ali para gerar, né? O seu psicológico ele precisa estar preparado porque tudo vai mudar, né? Ela falou assim,
que não é mais por ela, agora é tudo pela Liz, e também a gente entende que durante a maternidade você quer dar tudo pro seu filho, quer ser tudo de si. Sim. E muitas das vezes na maternidade a mãe ela acaba esquecendo que ela também precisa se cuidar. Antes a Liz ela também é esposa, ela também tem família, ela também tem um ministério, então envolve muita coisa, né? Sim. Não que deixou de participar, mas eu acredito que o filho, né, você gerar ali, ele traz diversas coisas, né, traz diversas ligações emocionais, mas também mexe com toda uma estrutura, né, Sim. com toda a sua rotina de trabalho, enfim, Muda tudo, né? Muda tudo, e tudo precisa se adaptar à sua nova vida. Para escovar um dente, você não tem noção. Que eu falo, dizem muito, né, que as mães, quando elas são mães, falam que nasce de novo, né? Então parece que você tá ali, realmente, de fato, tendo ali uma nova vida, também tá se adaptando, também tá aprendendo. Igual ela porque falou, começa uma a se adaptar com a outra, né? Sim. É uma nova rotina, uma nova Exatamente. situação, sono privado. Gente, eu amava dormir. Eu amo, né? Mas, tipo, como muitas pessoas falam assim, aproveita enquanto você não tem filho, porque ainda não nasceu. Muda muito, muda. E foi o que nem você falou no começo, né? A gente consegue olhar para um filho e ver o evangelho, né? Ver Cristo. Porque a partir do momento que a gente gera, que a gente tem um filho, a gente tem que negar o nosso eu. Para muitas coisas. Foi que nem ela tá falando, ela nega o sono dela, uma coisa que ela gostava de fazer. Hoje ela nega porque ela tem que atender as necessidades da Liz. A gente nega de um cuidado todo especial, né? Porque o nosso tempo maior é dedicado a ele, né? Se tinha uma vaidade de andar com um salto, você põe uma rasteirinha, você põe tênis. Não tem coisa mais confortável. Porque você tem que correr atrás, né? Então, assim, a gente acaba mudando tudo, negando algumas vaidades nossas, algumas vontades nossas, por causa deles. E assim é Cristo com a gente, né? Ele se negou, né? Ao trono, tudo, para vir para uma salvação pra gente, pra gente nem merecia, né? Mas ele se deu e é como... A gente somos crianças, né? Estamos aprendendo a andar com ele, aprendendo a viver uma vida que ele preparou pra gente, né? E eu vejo ele que vê a gente assim como uma criança. Uns que são bem rebeldes. Você comentou, né, que você é casada e... Então, antes da Liz, né, houve aí o seu processo de casamento. E nós deixamos uma pergunta aqui que o seu marido, ele tá no início da caminhada com Cristo. E como tem sido esse processo para você como casal e como pais? Como você mencionou, meu esposo, ele se batizou recentemente, agora em abril. Então, é uma coisa que eu também tenho que auxiliar, né? A nova jornada dele, entender ao caminho de Cristo. É uma coisa que antes dela nascer, até antes dela ser gerada, a gente sempre conversamos, sempre teve diálogo em casa. E assim, eu falei com ele assim, olha, Leandro, a gente vamos criar a Liz debaixo da palavra do Senhor, dentro da igreja, conforme a palavra do Senhor. Sim. Indiferente de ministério, de religião, mas a gente vamos criar com todo cautela, que ela venha a crescer uma menina ou uma criança que a gente não sabia ainda, né? Que seja uma criança temente ao Senhor, que seja uma criança criada dentro do Evangelho. Então, eu vinha lutando, pedindo para o Senhor a transformação, a salvação dele, e o Senhor, ele abençoou. Então, a gente agora como um casal, debaixo da palavra do Senhor, a gente estamos criando, como a pastora Tainá falou, temos que ser espelho. Então, a gente louva, a gente ora em casa, a gente lê a palavra, e assim, ela até já sabe, ela está aprendendo a falar, aí um louvor que ela sempre fica louvando em casa, ela coloca a mãozinha no coração, fecha o olhinho, ergue a outra e canta Passa Lá em Casa. Aí ela fica, passa. Então, assim, a gente vê, quando eu vejo ela fazendo essas coisas, eu vejo que eu estou seguindo o caminho certo.
Sim. que eu tô sendo um espelho, ela mesma, às vezes ela vai, eu tô fazendo alguma coisa, ela fala, mamãe, aponta pra televisão, que eu já sei que ela quer colocar algum louvor. Então, são coisas que eu falo, Senhor, obrigada pelo Senhor me ensinar, eu peço pro Senhor todos os dias que o Senhor venha me ensinar a ser uma mulher de Eclesiastes, a que edifica a casa. Então, eu procuro edificar o meu lar. Às vezes, como você disse, é difícil com os afazeres de casa, com ela. São tantas coisas, a gente ainda tem que... Nós temos a obrigação, né, de arrumar um tempo para Deus. Sim. E a questão da gente estar afastado um pouco das atividades dentro da igreja, por conta da distância. Então, a gente temos que fazer o culto dentro do nosso lar. Sim. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Então, é de casa que se começa. Então, do fato de eu ver a minha filha hoje, com 1 ano e 7 meses, já louvando ao Senhor do jeitinho dela, isso para mim já é gratificante em saber que eu estou caminhando, estou ensinando ela o caminho correto. Então, até onde eu conseguir, e o Senhor me dá a sabedoria para me instruir ela dentro da palavra do Senhor, eu vou fazer. Porque nós já estamos preparados para a fase da adolescência, não é fácil, né? Então, vejo algumas pessoas passando de adolescência. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, eu sei que quando eu vejo isso, para mim, eu sei falar, obrigada, Jesus, pelo Senhor, tá me ensinando a ser a que edifica o meu lar, né? É verdade. E a gente aprende outra coisa, né, gente? Que a oração move montanhas, como, né, a pastora Jane falou aqui, né, que ela orou pelo esposo dela, né? Ela colocou a casa dela diante do Senhor, e o Senhor só vem arrumando a casa, colocando as coisas no lugar. Sim. E fazendo os milagres, porque o esposo dela se batizou, hoje está proferindo a mesma fé que ela, caminhando com ela, ajudando a cuidar, né, da bênção, do milagre que o Senhor deu para eles, né, na mesma visão, né, na mesma... E isso é muito gratificante. Então, se você está orando por alguém, não desiste, né, se você quer ver alguém convertido, se você quer ver alguém te acompanhando dentro da igreja, continua orando, né, porque no tempo oportuno o Senhor também faz o milagre na sua vida da mesma maneira que fez na vida da Jane. Não podemos desistir, né? No primeiro não consegui, não vai dar certo, deixa pra lá, deixa como tá. Não, a gente tem que persistir, caminhar, ter fé que a nossa vitória vem. A palavra do Senhor mesmo diz, né? Nós vimos tantas pessoas que passaram por tantas dificuldades na Bíblia, e eu também tenho muito assim também com a mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos padecendo do mesmo sofrimento, e o Senhor, ela teve um encontro com Jesus e ali ela foi curada. Então, mas eu estou orando tem 1 semana e nada aconteceu. Aí eu fico, meu Deus, quando eu lembro das passagens bíblicas que eu vejo as pessoas que passaram por enfermidades e que quanto tempo depois eu falo assim, então eu sei que o Senhor, ele vai, às vezes Senhor, eu quero para ontem, mas não é do jeito que a gente quer, né? Então estar tudo no tempo do Senhor, dentro do reloginho de Deus, o Senhor está ali, mas a gente é ser humano, a ansiedade, o desespero, a gente acaba desacreditando que alguma coisa vai acontecer, né? Mas o Senhor, ele é fiel quando ele cumpre, quando ele promete aquilo, ele cumpre. Então, o Senhor, ele, através de um ato profético que teve, eu lembro que a profeta Silene orou por mim e ela falou para mim assim, não desista, porque o Senhor, ele está ouvindo a sua oração. E você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. E o milagre vai começar a acontecer dentro do seu lar. E para a honra e glória do Senhor, já começou.
E eu creio que o Senhor já colocou, porque o meu lar, ele é consagrado ao Senhor. Quem governa o meu lar é o Senhor. Então, o Senhor, ele está colocando tudo em ordem. É no tempo dele, nós temos que esperar e acreditar que ele vai fazer e ele está fazendo. Esperei com paciência no Senhor. Né? Então, É assim, então fica a dica para vocês, não desista, continua, mesmo que não esteja vendo. Eu costumo dizer que é assim, mesmo que a gente não está vendo, o Senhor não para de trabalhar, verdade. né? Então, no tempo oportuno, as coisas acontecem. Com certeza. Agora tem uma pergunta aqui que eu quero deixar para as duas, Não, porque elas são mães. E eu, quando estava escrevendo sobrou até pra mim roteiro, agora. eu deixei essa pergunta entre as duas. Olha, que gente, são mães. ela me pegou, viu? Porque eu não sabia disso. Tem uma pergunta aqui que fala que se vocês pudessem deixar uma mensagem gravada para as filhas de vocês, né, ouvir no futuro, o que vocês diriam como mãe e como uma mulher de Deus? Começando pela Uau! pastora Nossa. Jéssica. Não pode deixar. Brincadeira é. Ai, Olha pra lá, porque nós vamos deixar gravado pra Liz quando ela fizer 15 anos. Olha para ela, não uma mensagem para ela, Isso, No como futuro. mãe e como mulher de Deus, pro futuro. para que ela não desista na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo que aparece no caminho dela, que ela peça para Deus todos os dias sabedoria, que ela seja temente ao Senhor, que ela venha, antes de qualquer coisa que ela venha fazer, ela sempre pedir o direcionamento de Deus. Esse acho que é o recado que eu quero deixar para ela, e que ela corra atrás dos sonhos dela, não deixe que ninguém venha diminuir ela, daquilo que Deus preparou, porque ela é preparada, separada desde o ventre. Então, ela não desistir daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Amém. E você, Tati, pros seus dois Bom, eu filhos? sou dose dupla. Dose dupla. O que você deixaria pra Grazi como mãe e também como mulher de Deus? Bom, primeiramente dizer que eu amo muito eles, né? Que eles são um presente de Deus na minha vida. Que eles são filhos do Pai e que eles são muito especiais. E que eles possam ser grande homem e mulher de Deus, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser pessoas que venham fazer diferença aonde eles forem plantados, né? E que eles sempre coloquem Deus em primeiro lugar, independente do lugar, da circunstância, que eles venham ser, né, para as pessoas um estímulo, que eles venham ser referência de fé, de homem e de mulher de Deus. Amém. Tem mais uma. Hoje ela pegou pesado, gente, ela estava aguardando, fez um suspense, eu sabia que tinha alguma Tem coisa. mais uma. Para vocês, mãe, nesses dias das mães, como que vocês gostariam de ser lembrada? Pelo que você faz? Ou por quem você é e por quê? Nossa, pode começar pela Tati. Tati, você gostaria de ser lembrada pelo que você faz? Ou por quem você é e por quê? Nesses dias das mães, como você gostaria de ser lembrada? Bom, eu gostaria de ser lembrada como uma mulher de fé, né? Como filha. Porque o que eu tento passar para os meus filhos, né? Que independente da circunstância, o Senhor, Ele é maior na nossa vida e Ele nunca nos desamparou. Então, dependente de qualquer coisa, a gente temos que ter fé que no tempo oportuno o Senhor vem e nos responde, vem e faz o que tem que fazer conforme querer a vontade dele. E eu deixo bem para os meus filhos lembrar o que eu faço,
porque eu tento mostrar para eles o meu tempo com o Senhor, que tudo a gente tem que colocar Deus à frente, o meu momento de oração. Eu faço bastante eles lembrarem a importância, né, de a gente colocar Deus em primeiro lugar. E quando Deus faz algo na minha vida, como um milagre, eu faço questão de mostrar para eles que foi Deus que fez. Então, que eles lembrem do meu posicionamento, como eu me posicionava diante de qualquer situação. E você, Diane, como você gostaria de ser lembrada? Pelo que você faz ou pelo que você é e por quê? Eu quero ser lembrada pelo que eu sou, né? Uma mulher temente ao Senhor, uma mãe que instrui ela no caminho certo. Sei que ela ainda é pequena para poder falar essas coisas, mas acho que quando ela chegar na certa idade e as pessoas perguntarem para ela, ela conseguir falar que a mãe dela é temente ao Senhor, que é fiel a Deus, que tem sabedoria, que instrui ela no caminho correto, que quer o bem dela, que é Deus acima de todas as coisas. Acho que é isso, né? Que assim, tem que dar um descontinho aí, que ainda tá no início, ainda do processo aí, né? A Tati já tem aí uma moça, já tem um rapazinho aí de quase 6 anos, então acho que eu ainda tô no início, né? É fácil. É muita coisinha ainda pra falar ainda. Eu acho que a Alice também precisa lembrar o quanto a mãe dela foi forte, né? Exatamente. Porque quando ela entender, você vai contar pra ela também que você perdeu a sua mãe, né? Sim. E que você teve que continuar, você teve que continuar honrando o nome da sua mãe, a Verdade. força. Então ela também vai saber que ela teve uma mãe muito forte também, corajosa, né? E foi mãe, porque eu acredito que muito do que você usa com a sua filha hoje foi o que você aprendeu com a sua mãe. Verdade, não foi fácil, como você disse, já são 13 anos aí sem a minha mãe, né? Então, é um processo muito difícil. Uma parte da minha maternidade foi bem complicada, porque nessa hora você quer um conselho de mãe, você quer o colo de mãe, e às vezes você fala assim, meu Deus, se minha mãe estivesse aqui, muita coisa seria diferente, né? Então, assim, a figura materna é essencial, acho que na vida da gente, né? Porque eu hoje, com todo. São 13 anos, mas já faz muito tempo, não, mas para mim é tudo recente, parece que é tudo recente, parece que foi ontem que eu perdi minha mãe. Então, assim, eu ainda sinto falta, sinto saudade, não tem preço nenhum isso. Então, muita coisa, eu falo assim, meu Deus, se minha mãe estivesse aqui, ia ser assim, ia ser diferente, acho que minha mãe estaria aqui, ia acontecer, ia desacontecer. Então, os ensinamentos da minha mãe. Então, assim, eu também queria que a Liz me olhasse e me visse Como você vê sua mãe. como eu vejo a minha mãe, né? Então, assim, pelo que ela foi para mim, para os meus irmãos, né? Então, essa é a maternidade, entendeu? Deixa Mesmo porque ela. não há ex-pai, ex-mãe, né? Não existe. Eu acho que é uma coisa que não consegue, é igual filho, né? Não consegue substituir, né? Não tem substituição. É uma coisa que ninguém vai. Mesmo que meu pai casasse, trouxesse uma esposa para dentro de casa para cuidar de mim, dos meus irmãos, não seria a mesma coisa. Mãe, a gente não substitui, né? Então, como um amigo, um relacionamento, a gente não consegue substituir a ausência, a falta da mãe, do pai, do filho, a gente não Sim. consegue. Eu hoje não me vejo mais sem a minha filha. Não me vejo mais sem ela. Então, são coisas que a gente vai aprendendo dia após dia a viver com aquela ausência. Mas Não jamais, esquece, né? jamais será esquecido, né? E assim, que ensinamento cristão você deseja assim, implantar no coração da sua filha hoje? Hoje ou quando ela entender, né, mais pra frente, assim. Olha, a Bíblia, ela tem umas mulheres extraordinárias, né? Sim. Tem mulheres extraordinárias.
mulheres com táticas, estratégias, posicionamentos. Então, assim, que ensinar ela a todas essas mulheres e que ela se espelhe em alguma delas, assim, na Bíblia. Lógico que não vou falar assim, Liz, você tem que ser igual a Joquebede, você tem que ser igual Sara, mas são mulheres que ela vai olhar lá na frente e ela vai ver e se identificar. Como eu me identifiquei com Ana, algumas coisas eu me identifico com Joquebede, que a gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter estratégia para poder fazer as coisas. Então, eu vou ensinar ela que a Bíblia, Deus, é o princípio para tudo. A melhor resposta está dentro da Bíblia. Deixar esse legado para ela, para que ela se espelhe, que ela procure a estudar a Bíblia e se identificar para que ela cresça como uma mulher, né? Não só ver as histórias não, ela tem que entender o princípio que é Deus e saber que Deus fez aquilo na vida de cada mulher e que ela seja uma mulher que faça a diferença na geração dela, né? Sim. Porque na nossa geração nós estamos com o nosso trabalho, mas na geração dela, ela vai ter que ser a voz, futuramente, alguns anos daqui para frente, quem vai estar aqui no lugar são eles, né? Sim. Essa nova geração. Então, não sei nem se a gente vai estar aqui para contar histórias, mas eles vão estar aqui para isso. Então, tentar instruir ela o máximo possível, ensinar ela que Deus é o princípio de todas as coisas. Vamos para uma próxima perguntinha. Como e quando você sentiu pela primeira vez o chamado pastoral em sua vida? Não foi bem paraquedas, né? Brincadeira. Mas, assim, a minha caminhada com Deus começou desde a minha infância, né? Eu ia para a igreja com meu pai quando era pequena. Depois, meu pai se afastou do caminho do Senhor. Aí, através de uma vizinha, que a gente, na minha infância, eu acho que eu tinha mais ou menos em torno de uns 8 anos, 10 anos, mais ou menos assim. Eu morei numa viela e nessa viela tinha uma pastora. E eu comecei, aí ela me convidou para ir, pediu para minha mãe se podia me levar, que tinha um trabalho de EBF, na época era EBF, que era Escola Bíblica de Férias. Então eu fui convidada aí, estava tendo coisas para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Então, eu comecei aí e através dela, pastora Fátima, através dela, eu comecei a conhecer o Senhor e frequentava a igreja. Então, ela sempre me levava, então eu ia para os cultos com ela de semana, de domingo, escola bíblica. Então, eu fui, mas o ministério pastoral, isso vem do ventre, né? Que quando a minha mãe estava grávida, o Senhor falou para minha mãe que eu era uma criança especial e que o Senhor já estava me consagrando e me separando para o altar desde o ventre da minha mãe. Minha mãe não entendia muito, né? Mas minha mãe aceitou e aquilo eu fui crescendo dentro do ministério, eu aceitei a Jesus, fui batizada na igreja, o ministério ainda existe, a pastora Fátima, a igreja Filhos da Fé. Então, eu fui de criança até a minha adolescência, mais ou menos na minha faixa dos 14, beirando aos 15 anos dentro desse ministério, onde eu me batizei nas águas, me batizei no Espírito Santo, participava dos grupos. Lá eu aprendi muitas coisas. Lá eu comecei a trabalhar no Ministério Infantil. Aí eu tive uma mudança de residência, de local que eu morava. Então, ali eu mudei de ministério, onde eu fui para a Assembleia de Deus depois, com o tempo, e continuei a minha jornada, né? Então, assim, conheço a palavra do Senhor desde a minha infância, né? E aí, o Senhor, ele
ele só cumpre aquilo que ele prometeu, né? Que se ele me separou, me escolheu desde o ventre da minha mãe. Hoje eu cheguei ao ministério pastoral, porque depois de tudo isso, Senhor, cheguei aqui na Igreja Apostólica Mensageiros da Paz, onde o apóstolo Mário e a apóstola Vivian reconheceu, viu o meu chamado e me separou do ministério pastoral. Hoje estou como pastora do Ministério Apostólico Mensageiros da Paz. Então, assim, vem já de muito tempo, né? Então, que eu conheço o Senhor. Não foi assim também, do nada, não brotei. Tem uma caminhadinha, já tem uma caminhadinha, né? Não uma brotei. história, né? Tem uma história aí. Então, assim, graças a essa pastora de ter me levado para a igreja, me ensinado a caminhada. Aí hoje sou o que sou. Através de mim, os meus pais se batizaram. Minha mãe, hoje ela dorme no Senhor, né? Glória a Mas Deus. ela se batizou, meu pai se batizou. Então, assim, foram desde a minha infância lutando e persistindo para que eu e a minha casa servissem ao Senhor, né? Então, através de mim, os meus pais se batizaram, conheceram o Senhor, os meus irmãos. Hoje sou casada, através de meu esposo também segue ao Senhor. E eu sei que Então tá no sangue, né? Foi chamada mesmo para para fazer esse papel, né? Então, assim, verdadeiramente, o meu ministério começou dentro do meu lar, né? Dentro do meu lar mesmo. E eu acho que não tem prazer maior, né, de você ganhar os seus, né? Porque também não adianta a gente só ganhar lá fora, né? E não ganhar os da nossa casa, né? Eu acho que não tem prazer maior de você ganhar a tua casa, né? E saber que você está fazendo o seu papel bem exercido lá fora também. Verdade. Glória a Deus. Vamos para a última pergunta, e é a última. Se você Ah. pudesse aconselhar mulheres que sentem esse chamado pastoral, mas ainda não são, o que você diria com a sua base de experiência, de fé e na sua caminhada com Cristo? O que você diria para essas mulheres? Olha, muitas das vezes as pessoas elas entram dentro do ministério, dentro da igreja, querendo títulos. Não adianta só entrar atrás de títulos. Acho que quando você carrega esse título de pastora, apóstolo, apóstola, bispo, esse título não é só para você ter um cartãozinho de passagem liberada. Não, não é assim. É uma coisa que é muito séria. É uma coisa muito séria. Então, assim, que requer da gente total, como eu posso falar Entrega, assim, né? total entrega, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Sim. Então, não adianta eu só ser, eu quero ser pastora, porque fulano é pastora, eu também quero ser pastora. Não, não é assim. O Senhor, Ele tem nos preparado para isso. E não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito, porque lá na frente a gente vai pagar o preço. A gente vai pagar o preço. Porque não é mérito meu, não é mérito seu, é aquilo que o Senhor já preparou. Então, Ele vai te instruir, Ele vai te dar sabedoria, e você tem que estar atento aos sinais que o Senhor Ele vai te dar, para você conseguir conciliar tudo isso. E todos os dias pedir para o Senhor, Senhor, me ensina, Senhor, me molda, Senhor, me dá sabedoria para mim poder fazer isso, aquilo. Não é chegar e fazer de qualquer jeito, porque as coisas do Senhor não é assim bagunçada. Então, tudo aquilo que vier à sua mão, tem que fazer com excelência, não para que os seus líderes, o seu apóstolo veja, mas para com Cristo. Faça aquilo para o Senhor. Sim. Porque você fazendo para o Senhor, você está fazendo para os seus líderes. As pessoas em volta estão vendo, porque nós somos testemunhos. Nós somos espelhos, nós somos exemplos. Eu quero ser como a pastora Jane, mas
Será que você quer pagar o preço que eu paguei, o processo que eu estou passando? Cada um tem o seu processo. Sim. Então, não adianta só ter o chamado e ter esse título. Você tem que ser preparada para isso. Sim. No meu ver, assim, no meu entendimento, não é uma coisa de bagunças, não só para isso. Isso é conduzida pelo Espírito Santo, né? Sim, Porque antes de ter um cargo, de ter um chamado, né? Ele tem que estar respaldado pelo Espírito Santo, porque senão aí é da carne, é do homem, né? Sim. E se não vem do Espírito Santo, não edifica, não cura, não salva, não liberta ninguém. Porque a gente não temos poder para nada, se não for através do Espírito Santo e por Deus, né? Então, Porque eu acredito que a palavra é muito bem clara, né? Cada um se dará conta dos seus atos segundo as suas obras, né? E a palavra em nenhum Exatamente. momento dá uma ênfase no teu cargo, do seu Não. ministério pastoral apostólico. Não, é segundo Não. as suas obras, né? aquele grande dia vai ser Sim. o que você fez com os talentos que eu te entreguei? Exatamente. Que eu te entreguei, né? não Porque adianta ter título e você fala, Senhor, ó, sou pastora, eu tenho que passar, né? Eu tenho que ser preferente. Não. Nós, num grande dia, nós seremos todos iguais. E na hora do julgamento, aí sim, vai ser diferente. Mas somos E todos até porque iguais. nós temos um chamado, porque o Senhor designou cada um para alguma coisa, porque somos um corpo, né? Sim, Então eu não posso ser o braço se Deus me chamou para ser a mão, Sim. né? E a gente está tentando ultrapassar, né? Passar por isso, né? E não é bem assim, porque é um peso, né? sim, é uma responsabilidade, sim, né? Não que- é só, como eu disse, não é só um título. Você vai carregar uma plaquinha, eu sou pastora. Então, tem tudo isso, né? Eu Sim. acredito que existem várias formas de você servir ao Senhor e não precisa, né, dos cargos, né? Sim. Pessoa que serve o Senhor muito bem no seu louvor, né, na sua forma evangelística, no chamado pastoral, na dança, né? Nós trouxemos as meninas de dança, elas disseram, a líder de dança, o quanto é importante estar preparada ali para dança, né? Então, tem várias formas, né? E todas E ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, Exatamente. ser uma boa esposa, isso louva o Senhor também, Com certeza. né? Não é só você ter um cargo, não é só você ter um título para falar que está fazendo algo para Deus, Verdade. né? Mas você fazendo aquilo que o Senhor confiou às tuas mãos e fazendo com excelência, isso também louva Ele, né? Exatamente. Meninas, eu quero agradecer demais por esse tempo, por esse privilégio, porque para mim é um privilégio poder aprender Sim. com vocês nessa fase de mãe. Eu quero desejar para todas as mães apostólicas, mensageiros da paz, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês continuem dando os bons frutos e que os filhos de vocês também possam dar bons frutos. Quero desejar um feliz Dia das Mães muito especial para minha mãe, para minha família também, para minha irmã, que elas possam continuar sendo abençoadas, que as pessoas da minha família que são mães possam continuar dando os bons frutos. Para vocês também, feliz Dia das Mães, para essas mães maravilhosas, que vocês possam continuar sendo abençoadas por Deus, que os filhos de vocês venham dar bons frutos. Amém. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, até o próximo programa. Obrigado, meninas. E não esquecem de dar o like e compartilhar. Como a gente sempre fala, fazer o ID não é só quem está desse lado, mas quem está do lado daí também. Então, nos ajude para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas e venha edificar mais vida, tá bom, gente? Até o próximo programa. Tchau!